bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre a Europa Ocidental e hoje a gente vai estudar sobre o seu espaço urbano e agrário. Como a gente já vinha estudando, a Europa é um continente pequeno. Ela é o segundo menor continente do mundo, ficando atrás apenas da Oceania e apresenta mais de 50 países. Inclusive, ela apresenta o menor país do mundo, que é o Vaticano. Assim como também apresenta países altamente industrializados e urbanizados. Os vários processos que ocorreram dentro do continente influenciaram a transformação do seu espaço geográfico. E esses processos de transformação influenciaram para que hoje a Europa Ocidental seja uma das regiões mais urbanizadas do planeta. Essa rápida e expressiva processo de urbanização está ligado diretamente ao processo de industrialização que ocorreu no continente de forma também bastante expressiva. E como a gente já estudou, esse processo de urbanização, esse processo de industrialização, ele está ligado diretamente à primeira revolução industrial. Então, já lá desde 1760 a 1820, a Europa Ocidental ela passa por um processo de industrialização e isso vai refletir diretamente no processo de urbanização dos países do oeste da Europa. Quando eu falo aqui em processo de urbanização, eu estou me referindo ao processo pelo qual a população urbana cresce de forma superior à população rural. Vai ser um processo de crescimento e de expansão das cidades. Entendeu? Você entendeu, velho? O crescimento das atividades industriais na Europa durante esse período da primeira revolução industrial interferiu diretamente no modo de vida tanto da população que já vivia nas cidades como também nas pessoas que viviam no campo, modernizando as práticas agrícolas, fazendo com que então os postos de trabalho do campo fossem substituídos por essas máquinas. Então, já nesse período da primeira revolução industrial, a gente tem um processo de êxodo rural ocorrendo nos países da Europa Ocidental. Dessa forma, as pessoas saíam do campo e iam em direção às cidades para estar trabalhando nessas indústrias que foram surgindo durante o período da primeira revolução industrial. Isso faz com que gere um adensamento urbano nas cidades do oeste europeu, já nesse período de 1760 a 1820. E isso vai gerar uma série de problemas de saúde e de infraestrutura. Nesse período, muitas famílias europeias optaram por estar saindo do continente e indo em direção, migrando para outros países, como o Brasil. Essas pessoas fugiam dessa precariedade das cidades europeias durante esse período. O crescimento das cidades foi se tornando cada vez mais intenso. Isso se explica pelo fato de hoje, na Europa Ocidental, a gente ter várias regiões metropolitanas. Influência do processo de industrialização e urbanização que ela já vem vivendo aos séculos. Então, Paris, Amsterdã, Londres, Milão são exemplos de cidades altamente urbanizadas que formam então regiões metropolitanas. Atualmente, no oeste europeu, 75% da população vive nas cidades. Vale ressaltar novamente que a população da Europa Ocidental ela está distribuída de forma irregular sobre o território. A maior parte da população se concentra nessas regiões metropolitanas, nas regiões urbano-industriais, que é onde a gente encontra o maior número de atividade econômica e, consequentemente, é onde se concentra essa população economicamente ativa do oeste europeu. Como eu já mencionei,
o intenso processo de industrialização que ocorreu na Europa Ocidental com a primeira Revolução Industrial modificou o modo de vida e de trabalho no meio rural. O crescente número de pessoas vivendo na área urbana fez com que as pessoas necessitassem de mais alimento e o crescente número de indústrias fazia com que elas necessitassem de mais matéria-prima. E já lá na primeira Revolução Industrial, as novas tecnologias que foram introduzidas no campo ajudaram para que o campo desse conta de estar abastecendo esse crescente espaço urbano europeu. Atualmente, o espaço agrário da Europa, ele apresenta um predomínio de pequenas propriedades rurais. A gente então tem um grande destaque para a agricultura familiar no oeste europeu. Mas, apesar de ser pequenas propriedades, todas elas fazem um uso de tecnologia dentro das suas propriedades para estar aumentando a produtividade no meio rural. A Europa Ocidental, ela faz uso de mais tecnologias do que a Europa Oriental, que é menos desenvolvida e utiliza menos tecnologias no seu espaço agrário. Dessa forma, a Europa Ocidental também apresenta uma mão de obra bem menor, já que ela faz um uso de mais maquinários e de mais tecnologias no rendimento da sua produção. Vale ressaltar que quanto mais rico e mais desenvolvido é o país, menor tende a ser o PIB do seu setor primário. Apesar das atividades como a agricultura e a pecuária representarem apenas 5% do PIB do oeste europeu, essas atividades elas são bastante diversificadas dentro do continente. Há uma grande produção de trigo, aveia, centeio e batata dentro do continente, onde a gente tem como principais produtores a França, a Alemanha e a Espanha. Um fator que contribui para o desenvolvimento do setor agrícola dentro do continente europeu são os subsídios agrícolas, ou seja, uma ajuda financeira que o governo dos países do oeste europeu oferecem aos agricultores para eles estarem então realizando a sua produção. Dessa forma, os produtos agrícolas produzidos dentro dos países da Europa Ocidental, eles apresentam um custo mais barato e dessa forma se tornam mais competitivos dentro do mercado mundial. Um desses subsídios agrícolas criado pelo governo foi a Política Agrícola Comum, que foi criada já lá em 1962. Essa política, ela tem como objetivo estar incentivando uma maior produção, de forma a estar conseguindo abastecer todos os países do oeste europeu. Essa política, ela também busca estar controlando, reduzindo o êxodo rural e também está colaborando, está conscientizando os agricultores com o uso dos recursos naturais e com a proteção do meio ambiente. Através então dessa política, os países do oeste europeu produzem um produto com uma alta qualidade, utilizando uma alta tecnologia e com um custo baixo, se tornando competitivo no mercado mundial. Bom, turma, a nossa aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Fiquem todos bem e até a próxima!